como que foi essa bagagem, né? Dessa questão muito mais da experiência do cliente, que eu acho que é o nosso tema principal, mas dessa vivência do planejamento, um pouco dessa movimentação que aconteceu no planejamento. O que que era o planejamento de 2000, vamos colocar assim, de 2004, 2005, e o que que é o planejamento hoje de 2024, né? Nesses 20 anos, quanto que mudou, quanto de tecnologia trouxe e qual foi que você acha assim que foi o grande virada, né? Assim, o que trouxe muito de negócio, de visão do planejamento, da experiência do cliente, né? Antes a gente ligava no telefone, tinha lá um Excel, e aí veio os CRMs, veio um pouco dessa evolução. Acho que tua bagagem, né, a tua carreira em si, até mesmo na parte de consultoria, o quanto você viu a evolução aí do nosso departamento? Eu, quando comecei lá ainda como operadora, não existia o tal do discador, né? Era uma ligação por você escutava lá o tu, não atende e tal. E aí, quando eu fui para a parte de, na época, Control Desk, não era nem planejamento ainda, foi quando a gente fez a transição para discador. Então, minha primeira experiência louca de vida foi implantar um discador, aspect louco, uma correria louca. E, naquele momento, a parte de cobrança, né, de venda, de televenda e tal, ganhou uma força muito grande. E naquele momento o conceito era, cara, arrebenta de ligar. Sei. Arrebenta de ligar que uma hora vai atender, né? Depois as coisas foram evoluindo e aí junto com os discadores, né, as equipes de planejamento e controle tiveram que começar a se especializar um pouco mais, né? Entender de não só do discador em si, mas também começar a entender número, né? Então, não adianta você pilotar uma ferramenta se você não sabe onde você tem que mexer para mexer no número que você precisa, né? Sim. Então, eu tive uma felicidade enorme de, nessa época eu estava na CIA, de ter trabalhado com pessoas muito boas que já estavam mais na frente. E ali a gente conseguiu entender não só a tecnologia em si, mas como que está atrás. Mas ainda assim a cultura era liga. Liga. Manda carta na carta. Boletagem. Boletagem, Olha, carta. Meu case de sucesso é com a carteira do IB, que era C&A, Carta, carta, loucura. boletagem. Era, então. E aí, com o passar do tempo, né, as coisas vão se acomodando, a ferramenta vai melhorando, vão surgindo outras tecnologias, né? E, enfim, passei pela CIA, depois passei pelo Citibank. No Citibank, acho que foi a primeira experiência mais forte que eu tive nesse sentido de, cara, vamos parar um pouquinho? Vamos entender aqui o que está acontecendo? Porque foi a primeira experiência que eu tive ali da parte de operação terceirizada, né? A gente passou por uma terceirização, uma parte não deu certo, a gente voltou. E quando voltou, a gente voltou justamente por causa do atendimento ao cliente. Assim, não era só o resultado que estava muito ruim, o número de reclamação estava enorme. Enfim, tiveram vários problemas ali relacionados a essa questão de como tratar o cliente, né? Então, a gente voltou e falou assim, poxa, qual é o atendimento que eu quero prestar para ele? Qual é o serviço que eu quero prestar para ele? Então, ali acho que foi a minha primeira experiência um pouco mais próxima dessa jornada, né? Depois do Citi, eu passei para consultoria, né? Fundei a consultoria, a 2G Control Desk. Poxa, foram mais de 30 empresas, de 40 projetos aí, bastante coisa. E nessa época, qual era as empresas estavam muito sedentas pelo quê? Elas tinham muita tecnologia, CRM de mercado, discador, telecom bombando, os agentes virtuais estavam começando a aparecer, a questão do WhatsApp estava começando ali, né, as ferramentas de atendimento de WhatsApp, e elas não sabiam o que fazer com isso. Só botava para ligar, corre, dispara aí e vamos embora. E o resultado não vem. Então, foram 10 anos fazendo consultoria e foram 10 anos pregando de que só tecnologia não resolve. Assim, cara, o humano que está atrás, ele precisa entender. Ele precisa saber o que ele está fazendo. Ele precisa buscar conhecimento, né? Nesse sentido de, cara, pô, se fosse eu o cliente, é esse o atendimento que eu queria ter? É esse cara falando comigo desse jeito que eu queria ter? Não, claro que não. Ninguém quer. Sim. Né?
Então, a consultoria ela era muito focada em aumento de performance. E era engraçado, porque sempre que eu fazia a proposta de aumentar a performance, diminuindo a intensidade, nossa, quase me botavam na rua. Você está louca, você está muito doida. E eu falava, não, poxa, vamos tentar, vamos dar um crédito aqui e tal. E sempre dava certo, porque, pô, enfim, eu falo assim, pô, mas eu preciso ligar 1 milhão de vezes. Não, você precisa ligar uma. Se você acertar uma, né? Então, você consegue, melhorar. Você reduz custo de licença, agente, telefonia, um monte de coisa. Então, meu trabalho na consultoria, ele tinha muito essa pegada de performance, mas também de como é que a gente otimiza esse negócio, né? Quem é dos tempos antigos aí lembra, a pública caiu, meu Deus, não era? Isso aí. É loucura. E aí, no final passei pela consultoria, né? E aí resolvi fazer uma transição de carreira, voltar para o mercado. Que foi quando eu comecei no BTG Pactual, que inclusive eu comecei lá com a consultoria. E mapeei as coisas lá e depois fui lá resolver o que eu falei que estava errado. E foi muito interessante, porque lá essa questão é muito forte. Muito, muito forte, em qualquer área. E aí eu falei, pronto, agora eu estou no paraíso, né? Porque agora... então, e quando eu cheguei lá, tinha essa questão do liga 30 vezes. Gente, para tudo. Vamos recomeçar aqui e a gente precisa ser eficiente. Ah, não, mas o cliente... mandar Gente, quem mais tem 2 telefones na vida? Você tem 2 telefones? Não. Não, você tem 2 telefones? Eu também não tenho. Porque eu de casa, a pessoa deixa desligado que é só para vender coisa. Empréstimo consignado, plano de telefone, né? E aí, nesse período, fui muito feliz, assim, acho que porque, como eu falei, nesse sentido, eu caí na Disneylandia, assim, sabe? Porque todo mundo ali é muito preocupado com essa questão, né? E até por sermos um banco digital, né? DNA digital, a gente precisa ser digital sem ser impessoal, né? E, poxa, você prestar um atendimento de qualidade é essencial.